Olá, boa tarde, pessoal. Hoje eu vim dar continuidade no vídeo de aula passada que foi sobre a Rússia. Eu falei um pouco como a Rússia era antes da Revolução. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e não esquecesse de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as outras aulas. Tem uma galerinha nova chegando. Que Deus abençoe cada um, né? Cada uma mamãe, cada um papai, que deixou seus filhos se inscreverem para ter uma aula de reforço, né? Que Deus abençoe cada um e sejam bem-vindos. Os que já estão, obrigada por estar no meu canal, né? No nosso canal, pois é uma troca de conhecimentos, pois eu costumo dizer que nós não sabemos tudo, né? Eu vou aprender e quero ensinar também. Então, gostaria, né, que vocês, né, comentassem, dissessem os pontos negativos também, né, para que a gente venha melhorar, né, porque esse canal, ele é para atingir exatamente os alunos, né. Se os alunos não entenderem o que eu estou querendo passar, eles não vão aprender. Então, me dizendo o que é que eu posso mudar para melhorar, né? De melhoria no canal, tanto na forma de explicar também. Fiquem à vontade, eu irei responder todos os comentários embaixo, todas as dúvidas, viu? Então, eu vou passar para a aula, né? Que teve uns pontos importantes que eu não falei no outro vídeo. Então, vou estar complementando nesse, para que não fique nenhum detalhe de fora, né? Apesar de ser o resumo do resumo, né? Porque é um assunto muito abrangente, né? Ele é muito maior que isso, né? Gostaria de lembrar, né, que isso aqui só é um pouco, né? As coisas mais importantes. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar, propriamente dito, eu vou entrar um pouquinho ainda no outro assunto que eu deixei de falar, né? Algumas coisas. Então, Kizar, ele desistiu do seu cargo. Então, ele entregou, por isso que acabou o governo dele. Aí entrou o governo provisório, que o governo provisório, ele era liderado pelos soviéticos. Então, foi aí, já foi com os soviéticos que Lenin tomou o palácio. Então, vamos lá, né? Antes de Lenin invadir o palácio, houve a União Soviética, chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi a União dos Trabalhadores. Lenin foi exilado da Rússia por causa de suas ideias, né? Exatamente porque a forma dele pensar não agradava ninguém, né? Então, ele foi exilado, né? Mandado embora da Rússia. Só que chegou um momento que ele voltou. E quando ele voltou com tudo. Então, ele foi lá e defendeu os soviéticos. Chegou já falando duas frases muito importantes, né? Que eles falavam que o povo queria pão, paz e terra. Pão porque estava com fome, obviamente. Terra porque o governo tinha tirado, né, as terras deles. Eles estavam sem terras. Então ele queria essas terras. E paz. Paz por causa das guerras, né, que vinha tendo. E eu sei que ele se uniu, meu filho, com esse pessoal, os soviéticos. E foi para cima, né? Então, ele, quando chegou, teve a outra frase dele, era todo poder aos sovietes. Então, foi essas duas frases. Então, chegou um momento que ele decidiu invadir o Palácio de Inverno. Então, quando ele invadiu o Palácio de Inverno, ele tomou o poder dos soviéticos. Então, os soviéticos, obviamente, né,
saíram do poder, tirou esse governo provisório, que era provisório porque Lenin, ele desistiu, então entrou um governo que, vamos dizer assim, nos dias de hoje, era como se entrasse um governo sem eu ter votado, como nos tempos de impeachment, por exemplo. Se tira um determinado presidente e coloca outro provisório, porque vai entrar outro, vai ter outra votação, que aquele provisório vai ter que sair. Então é basicamente isso, pessoal. Aí ele invadiu o Palácio de Inverno em 25 de outubro de 1917. Aí foi uma confusão que só Jesus na causa, viu, gente? Aí ele colocou o Tratado de Brest-Litovsk. Gente, esse nome é horrível de chamar, me desculpem, viu? Mas é isso aí. Que foi um acerto da Rússia com a Alemanha, né? A Rússia, para fazer isso, ele teve que perder territórios. Então, ele fez esse acerto e depois a Alemanha era para ter devolvido todo o território de novo. Só que a Alemanha não devolveu, foi nada. A Alemanha foi para ela o território que pegou dele. Então, entre esses territórios estavam ai, gente, desculpa que aqui, ó, deu um branco agora, que sou Jesus. Bom, aí eles passaram, né, o território, a Polônia e Lituânias, desculpa, foi Lituânias, dentre outros territórios, né? Mas a Rússia finalmente saiu da Primeira Guerra, né? Porque ela estava lá embaixo mesmo, mas ganhou a guerra. Só que ele ganhou a guerra, mas ganhou sem aqueles territórios, né? Então a Rússia não estava bem das pernas. Então Lenin formou o Partido Comunista, que foi o único partido permitido. Aí o povo que gostava dele, porque ele ajudou muita gente se parou de passar fome, o povo, ele devolveu a terra do povo. Então ele foi um governo, né, um imperador, aliás, que todo mundo gostou dele. Só que a partir do momento que ele inventou de colocar esse partido comunista, aí o povo já começou, né, querendo se afastar dele. Só que ele se tornou muito autoritário, né? Então, o partido dele era o que existia e ponto final. Só que quando foi mais para frente, ele começou a querer perseguir o próprio povo do partido dele, porque ele achava que o povo estava traindo ele. Aí ele começou uma perseguição louca. Então aí com o povo, né, se juntou, esse povo que não estava gostando nada dele, se juntou com os mencheviques, que foi aquele partido de antes, né? Que foi o partido que ficou mais fraco antes da Revolução, né? Então se juntou esse partido e formou o Exército Branco, que era todo mundo que não gostava dele, mais os mencheviques. Então fizeram a Guerra Civil, foi quando aconteceu a Guerra Civil, né? Já o Exército Vermelho, que era o dele, foi com apoiadores dele, que foi governado por Lenin, né? Foi liderado, aliás, por ele e os seus apoiadores e os bolcheviques, que sempre estiveram do lado deles, né? Do lado de Lenin. Então começaram uma guerra contra o Exército Vermelho, né? O Exército Branco foi para cima do Exército Vermelho, que durou em média de 1918 a 1921 essa guerra, né? Então foram milhões de pessoas mortas, né? Porque foi uma guerra muito violenta. Aí daí a Rússia, né, que já tinha melhorado depois que Lenin assumiu, né, porque ajudou muita gente.
Então o povo começou a melhorar de novo, só que ela caiu de vez. Então ela foi para um buraco que foi difícil de sair de lá. Então quando ele assumiu, né, aí adotou uma medida que chamou de comunismo de guerra, que tomava dinheiro, comida do povo e dava para seu exército. Então, em vez dela continuar, né, produzindo, né, crescendo, ela foi lá para baixo, porque ele, ao invés de continuar ajudando o povo, ele tomou essa terra do povo, né, comida, e acabou fazendo o que o outro fazia, ou pior, né? Então ele continuou, né? Fez isso. E, por exemplo, se eu tivesse um supermercado, aquele supermercado não era meu, era do governo, era da Rússia. Então, era coletivo. Aí passou-se, se eu quisesse contratar uma pessoa para trabalhar comigo, eu também não podia, por conta que eu não tinha nada, era tudo deles. Então foi um período, né, muito ruim para o povo. Então, aí ele ficou na miséria, ficou tudo na miséria. Então ele acabou morrendo, né? Ele ficou... Quando ele morreu, né, que ele morreu mais lá na frente, que eu vou chegar lá já um pouco, que eu me precipitei um pouco, aí para a Rússia voltar a ser o que era, ele precisou adotar medidas eficazes, mas eficazes e bom para todo mundo. Aí ele teve que fazer alguma coisa, né, porque antes até a moeda sumiu, né? Parou de existir. A economia ficou de um jeito que nem moeda estava existindo mais, para você ter uma noção de como que ficou a Rússia. Aí para ele reverter toda essa situação, aí ele teve que fazer alguma coisa. Aí ele teve que colocar o povo, né? Teve que colocar o povo para trabalhar e deixar que o povo, né, tivesse cada um as suas coisas, né? Então ele adotou uma medida que foi chamada NEP. A NEP, que é NPE, ela significa Nova Medida Econômica. Então foi bom para o povo, né? Porque voltou a moeda a funcionar, a economia voltou a suspirar. E tudo foi se ajeitando, né? Cada coisa foi ficando no seu lugar. Aí, quando passou esse período, né? Aí a Rússia foi chamada de União Soviética, por conta dessa união que houve, né? Dos soviéticos. Aí foi chamada União Soviética. Só que no auge da política econômica em 1924, Lenin morre, porque ele tinha uns problemas de saúde, então ele morreu. Aí antes dele morrer, né, que o pessoal já sabia que ele tinha essa doença, aí já ficaram se cogitando quem ia assumir depois que ele morresse. Aí ele foi, né, depois que morreu, aí foi duas pessoas que ficaram, né, para ficar, né, no lugar dele. Então foi Joseph Stalin e Leon Trotsky. Gente, esse nome é uma bênção de Jesus. Para me chamar, sei não, viu? Mas vamos em frente, né? O Stalin foi militante do partido e cresceu, né, dentro do partido. Foi chefe geral, né? Então, secretário, né? Ele foi um secretário geral e o povo gostava muito dele. E ele queria, né, que todos os países fossem socialistas como a Rússia, né? Então, ele estava muito bem, né? Só que Trotsky,
já era do lado de Lenin e há muitos anos, né? E queria passar a revolução para todos os países. Bom, Stalin acabou ganhando, né? Só que Stalin ganhou porque roubou, né? Ele fez de tudo para tirar o Leon, né? Que eu vou chamar ele de Leon, porque eu não vou insistir de chamar aquele nome, o segundo nome dele, gente. Mas ele acabou ganhando e não foi honesto, né? O que ele fez para ganhar, porque ele acabou com tudo que o outro inventava, ele ia lá e acabava. Toda vez. Aí ele acabou matando ele, né? Em 1940 no México, né? Isso mais à frente, viu? Aí acabou matando ele, né? O ódio dele foi tanto que ele foi lá e mandou matar, né? Aí começa o stalinismo, né? O stalinismo, ele começou logo com os planos quinquenais. Esses planos quinquenais foi para desenvolver a Rússia, né? Foi bom. Ele foi bom para a educação, foi bom para a indústria, aumentou empregos, foi muito bom esse plano quinquenal. Só que teve o lado ruim, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom foi esse, né? Ajudou muita gente. Só que o lado ruim foi que teve uma coletivização de novo, né? De terras. Tomou a terra de todo mundo de novo, né? O povo ficou sem terra de novo. E coletivou ela, né? Ela ficou coletiva. Então, foi uma outra situação que o povo voltou a sofrer de novo. Aí ele, depois que tomou essa terra, invadiu terra do povo, né? E então o que colhiam não era dele, era do país. E aí ficou naquela mesma situação, pessoal. Só que quando acabou enriquecendo a agricultura, né? Os agricultores começaram a enriquecer, porque ele ia lá, tomava a terra de uma determinada pessoa e passava para os agricultores, né? Então aqueles agricultores que aquela terra foi coletivizada, né? Coletivou tudo para que fosse não só de uma pessoa só, mas de todo mundo. Então teve gente que ganhou dinheiro, né, com essa situação e acabou que ficou rico. Aí ela começou, né? Eles começaram a ficar ricos com a agricultura e também, né, com a produção de vodka, né? Eles produziram vodka à vontade, né? Porque lá, não sei se vocês sabem, né? A Rússia é o país da vodka, né? Foi muito conhecido, ficou muito conhecida também por conta da vodka. Então, esse povo começou a ser chamado de kulaks. Kulaks, que é o Estado começou a perseguir eles para tomar as terras deles e coletivizar. Então, quando o governo viu, né, o imperador viu que tinha gente ganhando dinheiro e ficando rico, ele começou a perseguir eles também, né, para tomar as terras e fazer a mesma coisa com o que ele tinha feito antes, né, com as outras pessoas. Então, através disso, houve um protesto. Então, esses agricultores mataram vários gados e fizeram um protesto com isso, né? Então, depois que passou essa fase, né? Aí os planos quinquenais foi bom, né? Foi bom para as indústrias, mas péssimo para a agricultura. A agricultura foi lá para baixo, né? Com exceção desse povo que cresceu, né? Só que terminou sendo perseguido. Então, teve um período horrível também, que ficou chamado período Grande Terror, né? Que Stalin era totalitarista e começou a perseguir as pessoas, contra a favor de todo jeito, né? Como eu já tinha falado um pouquinho antes. Então, quando ele começou a perseguir o povo, começou a se comparar com Hitler, né? E na Rússia
também tinha, né, campos de concentração, só que com uma diferença, não era com um campo de concentração de extermínio, mas sim de trabalho forçado, que caracteriza, né, uma certa escravidão, né, trabalho escravo. Então, tinha essa diferença, só que ele matou muita gente, né, nesses campos de concentração, que o povo só veio saber muito depois, muitos anos depois, né, que tinha esse campo de concentração, né, que a maioria se começou, né, eles eram mais na região da Sibéria, né, tinha muito campo de concentração lá, mas só que ficava tudo abafado, né. Aí a Rússia melhorou de novo, aí melhorou, só que para o povo rico, né, que se chamava nomenclatura, que era o povo que trabalhava para o governo, o povo que era intelectual, estudiosos, né, aquelas pessoas com a estatura bem elevada, né, no poder aquisitivo, né, de dinheiro. Então foram criadas faculdades, bibliotecas, muitos médicos foram levados para lá nessa época. Aí ele também fez uma propaganda muito forte, né? Porque ele começou se comparando, né? Ele começou se comparando também com Marx e Lenin. E o governo, né, se manteve pela propaganda política ali, fio a fio, na propaganda política. Ele sustentou na propaganda. Então, teve melhora de industrialização, melhorou a qualidade de vida e pela ameaça também, né? Porque para muitos historiadores, o povo tinha medo dele. O povo tinha muito medo e não ia contra ele de jeito nenhum. Então o governo dele se manteve de uma forma que só acabou quando ele morreu. Então aí o governo dele foi que acabou. Né, gente? Eu quis passar um pouco, essa foi a nossa aula, né, de hoje. Eu quis passar mais um pouco, né, sobre a Rússia, né? Se surgir algum fato novo, eu volto de novo um pouquinho no próximo vídeo, né? E volto a dar outras explicações, né? Se você tiver dúvida também pode mandar para mim. Se eu não souber, eu estudo, mas também você não fica sem resposta aqui no meu canal, viu? Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um grandemente, né? Que Deus dê livramento, vá dando livramento, né? Vá fazendo a vontade dele na vida de cada um de nós, né? Fique com Deus e tenha uma boa tarde.